Alô, alô? Alô, já está no nosso horário. Vamos. Tiago, Tiana, vamos chegar aqui para pertinho? Boa tarde a todos. Não, tá ótimo. Oi, menina. Aproxeguem-se. Calor humano. De Outra novo? vez o mesmo tema da semana passada, que Qual foi é? fé, não foi? É outro comentário aqui. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem, o que ainda é mais certo, se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los, a eles é que cumpre ir-lhe ao encontro. E se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem nada melhor desejamos do que crer, mas não o podemos, apenas de lábios o dizem, e não do íntimo. Portanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor. Por que fogem de observá-las? Da parte de uns, há descaso, e da parte de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Em certas pessoas, a fé parece, de algum modo, inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e já compreenderam. Trazem, ao renascerem, a intuição de que souberam. Estão com a educação feita. As segundas têm de aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará, e se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. Acho que a gente está precisando muito reforçar e forçar e pensar e refletir e exercitar a nossa fé, né? Precisando buscar tudo aquilo que ainda está no fundinho do nosso, provavelmente não o inconsciente coletivo, porque esse já está armazenando toda a fé que a gente tinha até antes, em todas as outras vidas. Mas, de alguma forma, está escondidinho assim na gente uma coisa, mas será que é mesmo? Mas será que é assim mesmo? Como o filho dela perguntou, mas Givaldo sentia que o espírito ficava espetando ele com um garfo. E o garfo marcava o corpo dele? Não, mas ele sentia. Mas será mesmo que ele sentia? Não é? E aí a gente recorda que a gente só vai conseguir renovar cada dia mais a nossa fé se a gente estudar, se a gente persistir, se a gente buscar todas as respostas que a gente tem, essas perguntas dentro da gente. E sempre contar com o nosso guia maravilhoso espiritual, que é Jesus. E, graças a Deus, existem muitas outras pessoas que, em nome dele, trazem para nós a boa nova, a notícia, a verdade, né? E podem nos fornecer informações e vivências, experiências maravilhosas que são realmente verdadeiras. Esse texto me fez lembrar, né, aquele filme Estigmata. Vocês viram? É um filme antigo, que a menina tinha os estigmas de Cristo e foi mandado do Vaticano um padre para estudar o fato, né, em Nova York. E ela, quando se encontra com ele num bar, né, conversando, ela disse, mas vem cá, você é um cientista? Como é que se tornou padre? Né? Porque, normalmente, como diz o texto, né, aquelas pessoas não creem, porque se sentem superiores. A ciência é que tem que comprovar. E aí ele respondeu,
E foi através da ciência, buscando, tentando compreender e buscando as respostas, que eu encontrei Deus. É maravilhoso, né? Porque é isso mesmo. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente conhece, estigmata. É muito bom, vale a pena. Vale a pena principalmente por esse diálogo, que para mim assim foi fantástico. Não sei, ele é tão antigo. Se vocês quiserem, eu tenho um DVD. Eu posso emprestar, não tem problema, enfim, não sei se tem, né? Mas é isso, é a gente buscar no que acontece dentro de nós essa crença, essa fé, né? É a gente realmente acreditar numa força superior, num comando maior, a quem nós estamos entregues, né? É maravilhoso. Dando sempre a nós o livre-arbítrio, respeitando as nossas escolhas e as nossas decisões, mas sempre existindo uma força maior. E assim vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre querido, nosso amigo de todas as horas, a Joana, mentora desta casa, que nos dá todas as possibilidades de buscarmos esse conhecimento, essa compreensão através dos cursos da casa. E a essa espiritualidade amiga que nos envolve, preparando o ambiente propício para esse nosso estudo. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade, que possamos cada vez mais conhecer e compreender e ter a força necessária para colocar em prática todos os ensinamentos trazidos por essa doutrina maravilhosa. Graças a Deus. Para não atrapalhar a oração, enfim, a leitura do Evangelho, eu não quis interromper, mas hoje eu li uma coisa muito interessante no jornal e que me chamou bastante atenção, e sobre essa coisa da fé, que às vezes Joana traz pela dor ou pelo amor, né? E você vai de encontro a alguma busca, e aí você exercita a sua fé e você fica com ela renovada. Eu não sei qual é a orientação religiosa ou espiritual dessa pessoa, que é o Rodrigo Santoro. É um ator. Você leu também? Achei tão interessante. Ele vai fazer um papel num filme americano, e ele vai... Ben-Hur, tá certo. E ele vai ser Jesus. E ele descreve a sensação dele e também da produção e das pessoas que estavam filmando. E ele filmou numa madrugada, e ele filmou numa temperatura muito baixa, e numa cidade italiana, onde tem uns montes parecidos com onde Jesus foi crucificado, e ele pediu, então, para que fizessem ininterruptamente, que se ele não conseguisse dar vida àqueles takes que ele tinha que fazer, ele faria novamente, mas que ele preferia que não cortasse e que não colocasse nenhuma edição, para ele poder transcorrer. E disse que foi sensacional. Fiquei muito curiosa para ver como vai ser, mas o importante disso é que ele revela que ele teve uma sensação de uma coisa divina, de uma proximidade com a divindade, de uma proximidade inexplicável para ele. Talvez ele seja um materialista, talvez ele não tenha tido a oportunidade, né, de ver, mas essa experiência que ele teve, às vezes a gente tem na vida. Acho que ele é católico. Então, essa experiência... Perdão. Não cheguei a ler sobre isso. Li só a reportagem. Bom, então vamos começar. Hoje a gente vai falar de um homem que tinha tudo para ser muito comum, né? Mas se tornou um homem extremamente incomum, né? A gente vai estudar juntos, porque vocês vão ficar tão assim estimulados a ler e a conhecer essa pessoa. E quem tiver a oportunidade de estar aqui no dia 13, quando ele vai fazer uma homenagem ao grande amigo dele, o psiquiatra Jorge Andréa, vocês vão ver o que é tê-lo pertinho,
como essa vibração dele. Eu digo um homem comum, e ele se acha um homem comum, mas uma das coisas que ele descreve e que ele fala é que a gente tem uma mania de colocar as pessoas que são melhores que a gente, ou que sabem um pouquinho mais que a gente, ou que têm uma experiência maior do que a gente, ou que vão ensinar a gente alguma coisa, a gente tem mania de chamar de mestre. E o único mestre verdadeiro é Jesus. Ele é o único mestre. A gente até tem uma classificação na nossa vida de seres humanos para aquelas pessoas que se especializam, vão adiante na sua carreira acadêmica, né, se tornam mestres e doutores, só pro forma, na realidade. Porque se você tem vontade, você pode até ter mais maestria do que um próprio mestre com um diploma, não é verdade? Então, hoje a gente vai falar... Para lá? Tá? Então, e eu até tinha... Não, é para cá, espera aí. Então, não, então acho que é nessa posição, não? Não. Deixa eu ver. Epa. Eu juro que eu passei a primeira e a segunda. É a direita. Passou? Passei. Ó, de falta. Não, é todo seu, vai lá. Olha só, olha a responsabilidade. Divaldo, olha só as fotinhas do Divaldo. Quando ele era mocinho, se formou em professor, em pedagogia, né? Ele era católico até aos 21 anos. Mas ele tinha alguma sensibilidade, tinha mediunidade, óbvio, a flor da pele, desde os 5 anos se manifestando e ele sem entender. Como ele tinha uma mãe bastante simples, analfabeta até, que ele conta que quando ele começou a viajar a partir dos 21 anos, todo final de semana, todo feriado, todos os dias de folga, Divaldo saía para pregar. E ele dizia para a mãe: onde você vai, meu filho? Eu vou pregar. Vou pregar. Um dia ela perguntou para ele: mas será que não tem ninguém que possa pregar esses pregos para você, meu filho? É para lá? É para lá? Não passa. Você passa aí. Acho que aqui. Filha. Não, é lá, é o computador. Aqui só projeta. O que eu fiz? Eu fiz assim. É o que eu estou achando. Peraí, deixa eu mexer na pilha, então. E ela botou uma fitinha aqui para segurar até a abertura. Ih, mas essa pilha já está bem ruimzinha. Provavelmente é isso. São duas pequenas. Palito. Eu acho que sim. Mas olha, tem uma oxidação aqui. Estão bem oxidadas, mas bem mesmo. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo dar continuidade aqui pelo meu telefone. Depois a gente retoma. A Jana tem lá dentro. Gente, olha o estado disso. Poeira até alma, né? Não. Divaldo Pereira Franco, que é mais conhecido como Divaldo Franco,
Ele nasceu em Feira de Santana, em 5 de maio de 1927. Professor. Ah, mudou? Médico, filântropo e orador espírita brasileiro. Vamos lá, Laurinha. Fala, amor. Então, baiano, né? Um bom aqui. baiano, em Feira de Santana. E aí, a próxima, por favor. Ele é por que um homem comum? Ele é considerado, essa é a terceira mesmo? É, o semeador de Jesus. Existe um livro muito interessante da Sueli Caldas Schubert, que é o Semeador de Estrelas. E ela faz esse livro, tem vários livros sobre Divaldo, viu, gente? Não tem um só, não. Acho que tem mais de 25 livros sobre ele, sobre a obra dele, sobre a vida dele. E ela diz que ele, como médium, ele pratica ciência à luz do espiritismo. E ele mesmo explica sempre sobre o espiritismo como ciência, sobre a experiência da observação, sobre o estudo científico, como Kardec chegou a escrever o Pentateuco, a compilar todos aqueles dados. Ele, como orador, ele dá ênfase à filosofia espírita. Quem já assistiu alguma palestra de Divaldo, ele está sempre falando sobre as nossas vidas, a vida do ser humano, da criatura humana, seus conflitos. Não é, às vezes, uma coisa apenas psicológica. Divaldo faz palestras, às vezes, que são bastante leves, são engraçadas, contando experiências dele com outras pessoas, mas ele chama muita atenção, sempre nas palestras, para a criatura humana. Que ele acha que o problema da criatura humana é a própria criatura humana. É que a gente não aprende, né? Como pessoa humana, ele vive a religião espírita. Por que dizer que ele é um homem comum? Porque não é fácil você abrir mão de toda a sua vida. Ele já tinha uma tendência a ser, ele era coroinha, ele era uma pessoa voltada para a igreja e para toda a atividade da Igreja Católica, e ele não pensou em ser seminarista, ele quase foi, mas ele não pensou assim, em ser padre, ele diz, mas já era uma pessoa incomum. São poucas as pessoas, são exceções, aquelas que abrem mão de uma vida normal. O que é o normal para a gente? Não é o que é para Divaldo, né? Porque ele disse, não, eu também tinha as minhas tendências, eu também gostaria de me divertir. Eu tinha um grupo de amigos no trabalho, na igreja, enfim, no bairro onde ele morava, e eles sempre me convidavam para fazer os programas, para me divertir, para eu sair. Mas ele, acho que dentro dele, ele entendeu que ele era um missionário. Que ele era um missionário. Então, que a vida dele teria que estar voltada para esse caminho da evangelização. O caminho da difusão do espiritismo. O caminho da distribuição da doutrina. O caminho de continuar, vamos dizer assim, ele foi concomitante até um certo tempo com Chico Xavier, mas de liderar essa distribuição da doutrina, né? E que foi muito interessante para nós. E é muito importante para nós também, que até hoje temos a possibilidade, a oportunidade de conviver com ele, né? Só procurarmos irmos na palestras, irmos na casa da Mansão do Caminho, encontrarmos Divaldo em outros lugares. Para vocês terem uma ideia, 220 dias do ano ele passa viajando e pregando. E ele hoje tem 89 anos. Né? Então, ele mesmo diz, quando eu viajo, eu não faço turismo. Eu não saio por aí visitando, comendo, experimentando isso, experimentando aquilo. Não, ele vai, às vezes, e fica um dia só, palestrando em função da doutrina, em função dos conceitos todos kardecianos, e aplicando para que desperte nas pessoas a aplicação para a sua vida. Que é o importante. Por que você vai numa palestra? Por que você vai escutar Divaldo? Ele vai despertar em você, e esse é um poder todo especial que ele tem, não só a curiosidade, mas a sensibilidade para você se predispor, se abrir, para entender melhor essa doutrina. Então, ele é muito seguro e firme no que ele faz. Desde a infância, ele se comunica com os espíritos.
Mas ele teve um trauma muito grande quando jovem. Ele perdeu 2 irmãos. E ele ficou doente. E vários especialistas da medicina tentaram resolver a questão e não conseguiram. Mas ele conheceu uma senhora que normalmente deveria ter sido espírita, né? E que conhecia a doutrina e conduziu ele à doutrina. Então, conseguiu liberá-lo do trauma e consolou para que ele e toda a sua família se reerguesse, saísse daquele trauma, que é comum, né? Às vezes você perde um ente querido e você demora para se reerguer, para entender. Depois que você tem conhecimento, ontem mesmo eu conversava com uma amiga, ela dizia, mas Glória, a perda de um filho é uma coisa irreparável, não tem jeito. Como é que você está me falando isso? Eu digo, não, eu não estou querendo te falar, eu estou dizendo que eu senti muito mais um consolo e um entendimento maior quando meu irmão, que eu só tenho um, perdeu um filho de 21 anos, que era meu afilhado. E era uma pessoa bem chegada. E eles não conseguiram se erguer até agora. Eles não tiveram a oportunidade real, ou melhor, tiveram, mas não quiseram aproveitar a oportunidade, digamos assim, né? De um conhecimento maior, de se chegar mais para poder entender o que aconteceu. Eles têm lá suas questões conservadoras e suas questões religiosas mais fechadas, e para eles ainda é um sofrimento muito grande. E eles não conseguem sair desse trauma. E várias outras consequências. Então, uma das coisas que eu acho que a gente também, fazendo parte de uma família, de uma comunidade, de amigos, de um trabalho, de grupos, que nós estamos em tantos grupos humanos, né? Essa nossa vontade de querer ajudar a pessoa, a gente às vezes tem que ter um pouco de paciência. Como Joana fala, às vezes é melhor calar, esperar, para que depois venha o fruto, né? Bom, mas a família dele conseguiu se reerguer e ele também. Aí ele resolveu, então, se dedicar ao estudo do Espiritismo. Foi aí que ele teve esse insight, né? E começar a entender tudo que se passava com ele já, na experiência de vida. Ele foi aprimorando as suas faculdades mediúnicas e, pelo correto exercício, continuou o estudo do Espiritismo. Ele se transferiu para Salvador, lembra que ele estava em Feira de Santana, no ano de 45. E ele fez um concurso para o IPASE, antigo IPASE, né, onde ele começou como escriturário. Mas ele fundou, em 47, veja só, o Centro Espírita Caminho da Redenção, que existe até hoje, e que responde juridicamente por todas as obras de Divaldo. Todas as obras que eu digo, todas as que ele psicografou, todas que ele gravou, todas as entrevistas, todas as palestras, esse Centro Espírita Caminho da Redenção é o responsável jurídico, é o responsável filosófico, jurídico, por todo, através do Centro da Redenção, é que saem todas as ações que Divaldo faz, e que naturalmente são inspiradas por Joana de Ângeles. Não são nem, são determinadas por Joana de Ângeles, porque ele obedece cegamente o que a sua mentora programou para ele. E nada foi por acaso. Então, olha que o tamanho da obra que vocês vão ver depois, da obra do Divaldo, da Mansão do Caminho e desse Centro Espírita Caminho da Redenção. Como médium, botei aqui, mas ficou meio clarinho demais, né? Mas tem Joana ali com ele. Como médium, ele publicou 202 livros, já tem mais, viu? Já tem mais. Essa é uma informação do livro, daquela época. Já me esqueci até quando a edição, mas não é muito recente. Tem livros mais recentes. 8 milhões de exemplares, que se apresentam 211 autores. Então, Divaldo não psicografou apenas Joana de Ângeles. Vocês vão ver que lá na frente, na Mansão do Caminho, algumas das instituições que Divaldo abriu e que ele faz diferentes atividades, ele nomeia com o nome do espírito que ele psicografou, que teve em contato com ele, digamos assim. Ocupou lugar de destaque na literatura, no pensamento e na religiosidade universal. Dessas obras, 92 versões para 16 idiomas, na realidade.
alemão, albanês, catalão, espanhol, todos esses idiomas, inclusive o sistema Braille para os cegos. Além de 17 escritos por outros autores sobre sua vida e sua obra, e a renda proveniente de todas essas obras psicografadas de vários autores, ele sempre reverteu os direitos autorais para a Mansão do Caminho. Para a Mansão do Caminho, para o Centro Espírita Caminho da Redenção, que é quem rege, dirige e se responsabiliza pela Mansão do Caminho. Então, não é pouca coisa. Imaginem uma pessoa comum que vai desenvolvendo a sua mediunidade e que, de repente, desses 200 e poucos, eu acho que já são 260 livros que Divaldo psicografou, 60 são de Joana, dela mesma. 16 são da série psicológica. Divaldo conta que, no início, quando ele começou a fazer palestras, ele meio que, não que entrasse em transe, não é essa a palavra, mas ele via, ele se meditava, se concentrava e lia alguma coisa sobre aquele tema, ou alguém tinha sugerido o tema, a presidente da casa, ou a instituição que o convidou, ou ele esperava sentir a necessidade do que falar para aquele povo que estava presente. Olha que interessante. Uma pessoa de sensibilidade é outra coisa, né? Às vezes você se prepara para falar sobre aquilo, mas você sente no olhar das pessoas, você não, Divaldo, sentia no olhar das pessoas o que elas precisariam ouvir naquele dia. Assim como a gente abre o Evangelho, toda a espiritualidade que está nos abraçando nesse momento, escolhe para a gente aquele que a gente precisava ouvir, aquilo que a gente precisava se concentrar e meditar naquele momento. Alguém me disse aqui, foi alguém com quem eu peguei uma carona na quarta-feira passada, ou eu dei uma carona, não sei, que disse que, mas olha, mais de 4 vezes durante 2 semanas, durante 4 evangelhos no lar, caiu o mesmo capítulo para eu ler. Por que isso, Glória? Eu digo, olha, não tenho uma autoridade para te explicar, mas fico pensando que a espiritualidade talvez reconheça que você ainda não entendeu aquela mensagem, que talvez você precise refletir um pouco mais, meditar um pouco mais sobre isso. E Divaldo fazia isso. Ele via nas pessoas a necessidade de falar sobre aquele tema. Embora ele tivesse se preparado, ele era um homem simples, viu? Não era um homem de extrema cultura, mas ele, aos poucos, foi adquirindo, até através de Joana, até através das psicografias. E ele perguntava para ela, mas minha irmã, por que é que você escreve tão difícil? E Joana dizia, nós estamos falando sobre uma doutrina, estamos falando sobre Jesus, estamos falando sobre o trabalho de Jesus. Não pode ser uma linguagem vulgar, não pode ser uma linguagem qualquer de comunicação. Nós temos que elevar a linguagem para as pessoas que ouvem. Faz parte da evolução da criatura cada vez falar melhor. Se temos palavras para as pessoas ouvirem melhor e a gente pode falar melhor, por que é que a gente vai abaixar o nível, vamos dizer assim? Não é? Porque às vezes a gente faz uma coisa assim, um pouco de preguiça, né? Não entendi muito bem essa palavra, deixa para lá. E ler Joana, por exemplo, que é Divaldo que psicografa, é de vez em quando recorrer ao dicionário para saber o significado daquela palavra mesmo, né? Então, ele dizia que ele via como se fosse aquele telepronto que o William Vac lê, o William Bonner também, são 2 Williams, né? E vinha como se fosse na mente dele um filminho de tudo que ele tinha que falar, desenvolver, né? As palavras, inclusive, os nomes das pessoas. Fala, Laura. Isso está me lembrando uma vez que ele não se preparou, porque ele ficou tão cômodo em pensar, não, chega na hora, Joana fala, aparece a tela e eu vou falar. E ele não se preparou. E aí ele foi para o palco e a tela não apareceu. E a tela não apareceu. E ele improvisou, mas ele se sentiu inseguro e depois ele questionou com Joana. Aí ela respondeu, ué, você não fez o seu dever. Ou seja, a intuição vem, a inspiração vem, a espiritualidade, os mentores estão em volta nos intuindo,
mas o preparo tem que existir, né? Então, ele se prepara, sim, sempre. Por mais conteúdo que ele tenha, por mais capacidade que ele tenha de falar em público, ele se prepara. Verdade. Então, o próximo, por favor. Como médium psicógrafo. Aí está escrito no outro lado. Isso foi só para ilustrar, tá, Laura? Divaldo apresentou, desde jovem, diversas faculdades mediúnicas, tanto de efeitos físicos quanto de efeitos intelectuais. Destaca-se dentro elas, no entanto, a psicografia. Inicialmente, diversas mensagens foram escritas pelo seu intermédio, sob orientação dos benfeitores, quer dizer, outros espíritos se comunicavam com ele. Ele recebeu a recomendação para que fosse queimado aquele espírito amigo, que era Joana, que nós falamos na última aula, porque a história de Joana se envolve com a de Divaldo, às vezes a gente fala nele porque é inevitável, mas Joana disse que aquelas todas que ele tinha guardado, ele tinha que queimar, então estava praticando o desapego, estava dizendo, não é para você guardar nada disso. Isso, vamos aproveitar apenas 80 mensagens daquelas 300 e tantas. Pelo menos 80 foi a Messe de Amor, né? O primeiro livro. Com a continuação, vieram novas mensagens assinadas por diversos espíritos, dentre eles Joana de Ângeles, que durante muito tempo era um espírito amigo, e só veio a revelar depois a sua orientação espiritual, escrevendo inúmeras mensagens num estilo agradável, repassado de profunda sabedoria e infinito amor que conforta os mais diversos leitores. Essa linguagem que ele se refere a ela sempre como maternal, como suave, porém bastante firme, bastante enérgica. Eu fico pensando, eu tinha uma professora no primeiro ano, logo que eu entrei para o ginásio estadual, que era diretora da escola também, ela tinha um cabelo azul. Eu achava que ela era uma pessoa do outro mundo, porque ela era uma pessoa bastante enérgica, mas ela jamais levantou o tom de voz dela. Porque quando a gente quer brigar com um aluno, às vezes, a gente às vezes fala mais alto, né? Não faz isso, presta atenção. Por que você não está concentrado? Não é? Ou então com o filho, a gente fala. Mas a Dona Olívia, ela não levantava a voz. E ela, de uma maneira muito maternal, ela estava dando uma bronca em você enorme. E você ia se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo. Eu acredito que Divaldo com Joana seja assim. Uma voz suave, maternal, uma presença de uma divindade espetacular, de muita luz, mas que diz para ele algumas coisas muito sérias. Quando ele pergunta, por que você por que você, minha irmã, não escreve uma mensagem para mim? Eu estou com muita dor de cabeça. Ele teve uma época que ele teve uma enxaqueca inexplicável. Então ele dizia, Joana, minha irmã, por que você... Mas eu escrevo, você que divulga para os outros, eu escrevo na segunda pessoa do singular, são todas para você. Ele ficou muito animado. Uma dessas mensagens, Joana disse para ele que a vida dele não seria fácil. E perguntou a ele se ele estava disposto a abrir mão de tudo, de ser uma pessoa normal, para poder difundir a doutrina espírita, para poder difundir o Mestre Jesus. E ele disse que sim. Ela disse, mas ao longo do trajeto, ela foi sempre mostrando para ele que não seria fácil, que seria árduo, que seria doloroso às vezes. E ela diz, eu vou me lembrar mais ou menos, mas ela conta para ele uma história de uma fonte. A fonte existia naquele lugarejo e ela irrigava ali aquelas plantinhas em volta e tal, mas um dia ela olhou assim, eu queria tanto ser um córrego, eu queria que os viajantes passassem por mim, tomassem água, eu queria que algumas árvores maiores eu pudesse irrigar também. Então Deus ouviu as preces e transformou a fonte num córrego. Depois ela disse, mas eu queria ser um rio, porque um rio talvez tivesse navegação em mim, eu fosse mais útil, serviria a mais pessoas, e aí eu queria ser um rio, porque o rio vai dar no mar, e depois eu poderia me transformar no mar. E Joana disse assim, o mar é a fatalidade que nos espera, é o encontro com Deus, mas até chegar lá, a fonte, o córrego, o rio, encontraram paus,
pedras, e ressacas, e coisas que impediam o caminho, parecia que não ia para frente, que a água não fluía. E assim foi a vida de Divaldo. Mas ele não desistiu, ele persistiu, sempre escutando os conselhos de Joana e sempre sabendo que seria alguma coisa dolorosa, não é? A maioria dos livros ele fazia assim, bem tipo 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, que começava a psicografar. E ele, às vezes, estava muito cansado. Ele dizia, minha irmã, por que tem que ser essa hora? Eu disse a você que não seria fácil. Então, agora não vem reclamar. Você aceitou, né? Então, agora não vem reclamar. Em 64, Joana selecionou, está aí, o Mestre de Amor. Foi aquela história da rosa que eu contei para vocês, que foi também uma materialização de Joana, exemplificando, ilustrando para ele como seria, né? Primeiro floresce, fica linda, cheirosa, e depois vai morrendo e as pétalas vão caindo e tal, como o trajeto dele. Mas ele teve outros médios, outros espíritos. Em seguida, Rabindranath Tagore, que ditou Filigramas de Luz, que é um livro que ele psicografou, e que constitui-se hoje um verdadeiro fenômeno editorial, pois em 41 anos de atividade, teve publicados 268 títulos, totalizando mais de 4 milhões. São estatísticas, ocupando lugar de destaque na literatura. Esse autor, esse espírito, não tem ainda tradução para o inglês, por exemplo. Muitos outros têm, mas esse não tem ainda. Pode passar, Laurinha. Dessas obras, houve 80 versões para 15 idiomas. E os livros englobam uma variedade de pessoas literatas, em estudos literários, em prosas, romances, filosóficos, doutrinários, históricos, infantis, psicológicos, como a série de Joana. Quando Divaldo começa a psicografar a série de Joana, ele reúne alguns amigos que ele já conhecia, porque a prática da vida de Divaldo, desde os 21, pregando e falando, essa telinha que ele tinha e essas experiências todas que ele meio que sentia, que vibrava, que sintonizavam com ele, ao longo do tempo ele foi adquirindo prática disso. Então, no final, ele não precisava mais ter essa tela. Ele já sabia o que dizer dentro daquele assunto. Porque, veja bem, os assuntos são atemporais. O que era em 1950 e pouco falar numa plateia sobre problemas psicológicos, sobre conflitos, ou sobre o divórcio, ou sobre o aborto? Os temas são os mesmos das criaturas humanas, desde que nos entendemos por gente, não é verdade? Então, ele tinha já um arcabouço de coisas coletadas e guardadas, e já na ponta da língua, que trouxeram uma experiência incrível para ele. Ele faz as palestras em 1h30, 1h45, sem dar nenhum tom, nenhum sinal de cansaço, ou de voz fraca, ou de uma pessoa que... Sabe quando você começa a falar que você segura aqui, segura ali, você senta um pouquinho, você levanta? Divaldo é impressionante. Ele mantém a mesma firmeza do início até o fim. Só tira o reloginho dele, olha para o relógio, e acho que mentalmente ele deve marcar, bom, devo falar 1h30. Aí na cabeça ele já divide, vou começar assim, uma parte histórica, introdutória, depois as experiências, depois eu finalizo, e depois ele finaliza sempre com o poema da gratidão, que é belíssimo, né? Quanto mais a gente ouve, mais a gente gosta. Não, volta lá que eu não acabei ainda. Essa minha assistente... Manuel Filomeno de Miranda, outros autores espirituais que ele psicografou. Vitor Hugo, Amélia Rodrigues, Ignotus, Viana de Carvalho, Carlos Torres Pastorino. Esses dias eu fui procurar um livro de salmos do Pastorino, porque eu perdi o meu e entrei em umas 3 livrarias. Disseram que a família não deixou mais que editassem as obras do Pastorino, né? Que pena. Bezerra de Menezes, Rabindranath Tagore, João Cleófas, Eros e Simbá. Então, tem muita gente aí, vários livros. Não fiquem ansiosos para ler todos os livros ao mesmo tempo. Todos os livros sobre Divaldo, todos os livros sobre a Joana. Não, tem que ser aos pouquinhos. E também não vai comprando um monte de livro, porque depois você olha na cabeceira, aquele monte, causa mais ansiedade. Você deixa um só, quando aquele acabar, você passa para alguém... né? Ou você doa
para que alguém tenha oportunidade de ler, depois você compra outro. Senão, fica assim, muita coisa envolvendo a sua cabeça e você não sabe aonde você vai, né, começar a acreditar e começar a meditar. Isso é fichinha para o Divaldo, porque como ele psicografa, acredito que durante um tempo da vida, acho que quase todo dia, mesmo viajando, ele psicografa, não é? E então, é uma coisa ininterrupta. Se ele viaja dos 365 dias do ano, 220 ele passa viajando, pensem em vocês. Dorme muito pouco. Acho que até nem precisa. Pois é. Não, e quando ele está de volta na Bahia, porque de vez em quando ele tem uma saudade, assim, da casa dele, das pessoas, ele tem... depois eu vou contar para vocês, mas vou adiantando, alguns filhos são realmente adotados por ele, de papel passado, fazem parte da certidão de nascimento, se não me engano, 100 e poucos filhos, e são mesmo. E alguns outros já, mesmo tendo sido seus filhos desde pequenininhos, já estão difundindo a doutrina e já estão seguindo os seus caminhos. Acho que 60 e poucos também filhos, 160, já venceram a idade da Mansão do Caminho, mas ele tem sempre um filho acompanhando ele nas viagens, etc, etc. Bom, ele como orador. Não sei onde ele é melhor. A gente fica até pensando, com o que ele faz melhor? Ele psicografa melhor? Né? Ele é um divulgador da doutrina e é um médium que ajuda as pessoas, porque ele ajuda também, não só psicografando para a pessoa. Tem uma história muito interessante que ele entrou num avião, se não me engano, na Venezuela. Ele vinha voltando para o Brasil e o avião estava vazio e ele se sentou no corredor, que ele disse que gosta sempre de sentar no corredor, e um rapaz se aproximou e sentou do lado dele, o avião vazio. Ele achou esquisito. O rapaz tinha uma bonequinha na mão, que comprou no free shop, e ele aí estava, o rapaz parecia assim com uma feição triste, angustiada, ficava olhando para a bonequinha, e ele aí puxou conversa com o rapaz, e perguntou, isso é para sua filha, essa bonequinha? Ele disse, é. E aí o Divaldo continuou perguntando, mas nesse ínterim, ele viu uma senhora, Divaldo viu o espírito de uma senhora, se aproximar desse rapaz e envolver o rapaz. E ela chamava ele de filho. Então, o Divaldo teve que dizer para ele. Ele disse, eu não sei nem como é que ele vai receber essa notícia, mas eu vou ter que conversar com ele sobre isso. E aí contou, olha, eu estou vendo uma senhora ao seu lado, descreveu como era, e ela está usando essas e essas palavras, e ela está te consolando de alguma coisa. Você está passando algum problema, alguma coisa séria? E o rapaz, então, se abriu para ele e disse que tinha perdido o emprego de engenheiro de petróleo nesse lugar, Maracaibo, na Venezuela, e que ele vinha voltando para o Brasil desempregado e estava com uma vergonha enorme de encontrar a filha e a mulher, e que ele já tinha decidido se matar. Então, o Divaldo ficou conversando com ele a viagem toda, deveriam ser aproximadamente umas 5 horas ou 6 horas, e acabou que ele saiu renovado, ele saiu encantado, ele saiu com esse magnetismo do Divaldo. Porque é um magnetismo. É um magnetismo. É inegável que é. É um representante fiel, é um missionário, é um enviado exatamente para que a gente possa ter essa segurança, porque tudo que sai de dentro da boca dele é com tanto sentimento, é com tanta precisão, é forrado de tamanha certeza que a gente fica encantado. Hoje eu estava andando ali para pegar uma coisa com o Oscar, e ele me disse assim, esse encantamento é que não pode baixar, é que não pode terminar. Porque quando a gente fica encantado, todos os outros problemas parecem não ter relevância, foi o que o Oscar disse para mim. E é verdade. Né? Enquanto você está encantado com aquilo que você está fazendo, e você consegue encantar as pessoas, isso é mais sensacional ainda, que é o que ele faz com a gente. Né? E cada vez mais a gente fica tomado de uma vontade de aprofundar
na doutrina e conhecer melhor para saber que homem é esse, da onde ele vem e por que ele traz essa notícia toda e como é que ele coloca para a gente essas coisas. Como orador, ele começou em 47, é quando ele saía para pregar e que a mãe pensava que ele estava pregando pregos, e apresentava uma histórica e recordista trajetória no Brasil e no exterior, sempre atraindo multidões. A mãe do Divaldo também é um espírito que, na erradicidade, trabalhou muito em prol do trabalho do Divaldo, porque, num livro, disse que ela pediu a São Francisco que intercedesse junto a Jesus para que aumentasse e alargasse o trabalho de Divaldo, o trabalho da difusão da doutrina, o trabalho de consolar as pessoas, o trabalho de levar as pessoas ao encontro do Consolador. E Divaldo já falou, até num país muçulmano. Até num país muçulmano ele já falou. Quer dizer, de tal forma foi o trabalho dele, enveredando por um caminho tão maravilhoso, que ele teve oportunidades que acho que ele nem pensou que ele pudesse, né? Teve uma palestra, se não me engano, em Portugal, que era um acontecimento na cidade, e muita gente estava reunida, acho que, sei lá quantas mil pessoas num estádio, e Divaldo veio caminhando, sem nenhuma pompa e circunstância, ele foi pelo meio do povo. Aí tinha uma senhora bem gordinha, que não deixava ele passar de jeito nenhum. E ele tentava e ela não dizia, não pode, você não pode passar aqui, não pode passar. Mas como não posso, minha senhora? Eu tenho que passar. Não, o senhor faz favor de ficar na fila lá atrás. Olha, se eu não passar, não sei o que vai ser. Pode acontecer de não ter a palestra. Ela disse, como não vai ter a palestra? O senhor é um absurdo que o senhor está dizendo. Não, eu estou dizendo para a senhora a verdade, que sou eu o palestrante. Se eu não conseguir passar, se a senhora não me deixar passar, não vai ter palestra. Aí ela falou assim, meu Deus, o senhor é palestrante. Aí ela começou, a abrir passagem para ele. Aí ela foi cutucando as pessoas todas, empurrando para que ele passasse. Sempre muita gente nas palestras de Divaldo. Uma palavra inspirada, esclarecedora, acerca de diferentes temas sobre os problemas humanos e espirituais, sempre. Ele viaja 230 dias, então mais 10 dias do que eu falei, realizando palestras e seminários no Brasil e no mundo. E um levantamento preliminar, mais de 11 mil conferências, percorrendo 62 países. Em cada país desse, o que ele propõe, da forma como ele divulga, da forma como ele toca os corações das pessoas, da forma como ele sensibiliza as pessoas para que pensem sobre seus próprios atos, sua própria responsabilidade, sobre o seu próprio destino, que ele cansa de dizer que nós mesmos traçamos o nosso próprio destino, somos herdeiros de nós mesmos. E ele, da forma que ele consegue, ele acaba sempre na cidade, no estado ou no país, recebendo uma comanda, uma medalha, uma placa, um diploma. Divaldo é cheio lá na mansão do caminho dessas coisas. E todas as coisas que ele recebe, ele sempre, que não sejam essas homenagens, que essas homenagens ficam apenas penduradas numa parede, não tem valor nenhum que possa reverter para a obra. Mas tudo que Divaldo recebe em termos financeiros, ou em termos de bens, ou de alguma coisa, que muita gente doa mesmo, muita gente se sente absolutamente agradecida, como se ele tivesse trazido a solução dos problemas. Porque, na realidade, é você que encontra essa solução baseado em tudo que ele está falando, tudo que ele está mostrando, tudo que ele está definindo para você. Então, essas pessoas são tão gratas que doam as coisas para ele. E ele reverte. Teve uma senhora que deu uma casa uma vez e disse, não, vamos ao cartório, vamos mudar isso. Quem tem que ser o dono tem que ser a mansão do caminho. Aí o Centro Espírita Caminho da Redenção. Ele não tem nada, absolutamente nada no seu nome. É uma pessoa completamente despojada de qualquer luxo e qualquer... Ele tem, sim, uma preocupação de se apresentar sempre muito bem, muito bonito, e eu já notei que ele não gosta de cabelo branco, que ele usa um shampoo. E ele mesmo diz que, que uma vez ele foi a um cabeleireiro, a um barbeiro, né, antigo dele, e que o barbeiro resolveu fazer uma nova experiência. Ele saiu de lá com o cabelo vermelho. E ele disse, não pode ser isso. O que eu vou fazer agora? Você vai esperar crescer.
Ele disse que tentava se esconder, não queria aparecer de jeito nenhum, até que o barbeiro chegou a uma conclusão do tom que seria, e é um shampoo. E ele fica sempre muito bem. Na realidade, a gente não diz que aquele homem tem 89 anos, não é verdade, gente? Você sempre imagina uma pessoa mais idosinha, assim, de 89, como uma pessoa mais caída, né? Há praticamente 90, né? 5 de quando? O primeiro slide era 5 de agosto. Será que ele já fez 90? Não, né? Ele vai fazer, né? Vai fazer. Amanhã? Ele vai fazer amanhã? Ah, não diga! Que coisa maravilhosa! É maio? Não, maio, então ele fez 89. Ele fez 89. Então vamos deixar para maio que vem. É. Ele também diz uma coisa curiosa. Quando ele começou a ficar mais velho, né, com mais idade, digamos assim, né, ele dizia assim, as pessoas convidavam ele sempre dizia, não, vou estar aqui, se Deus quiser. Vou estar aqui, não, vou estar aqui. Não, você vem, Edivaldo. Aí ele, a partir de 2010, que ele já estava idoso, ele começou a perguntar para a Joana, Joana, minha irmã, alguém me convidou para 2010 fazer uma palestra, eu posso? E ela dizia, pode aceitar, Edivaldo, pode ficar tranquilo. Em 2012, ele falou, mas em 2012 me convidaram para a Alemanha e tal, o que você acha? Pode aceitar, meu filho, você vai fazer o trabalho. Aí, depois de 2013, veio mais um convite, e a Joana começou a dizer, agora eu não sei mais. Ele aí começou a ficar meio preocupado. Aí ele disse agora para a pessoa, se eu estiver encarnado, eu venho. É o que ele diz sempre para Iraci. Iraci convida para o congresso próximo, já tem 9 anos que a gente, pelo menos que eu assisto, talvez Laura tenha... Não, tem 8 anos, porque tem 9 anos de seja, é verdade. Há 8 que eu assisto os congressos, e ele sempre diz ao final de cada um que se ele estiver encarnado, ele virá. Ele bom, o desencarnado ele virá também. O interessante é que ele também diz que quando ele estiver desencarnando, ou desencarnado, digamos assim, aí Joana reencarnará, né? Fará uma ponte assim, não é, Laura? A Joana já está se preparando, né? Pois é, então. Então, à medida que Joana está se preparando... Ele está se preparando. Ele também está se preparando. Tem que ser uma pessoa muito especial, né? Porque se dissesse a você, olha, vai se preparando, você se prepararia? André? Aham. Tinha um livro editado dele. Frei Luís aqui no Largo do Buiúna. Do Buiúna. Ah. Ele já... Quer que eu segure, Laura? Ele já trabalhava dessa forma e, inclusive, o fundador, que era um engenheiro, ele foi chamado, avisado, ele pediu, até deram um tempo para ele organizar a vida todinha e disseram um dia que ele ia partir. Ah, que interessante. Isso eu li no livro do próprio Frei Luís, né? Não sei até onde... Você sabe que o Frei Luís também é um desses lugares que é surpreendente, né? Para mim foi muito surpreendente quando eu fui acompanhar alguém que me pediu que eu fosse e dei de cara com uma pessoa que eu conhecia de muitos anos, porque era hóspede do mesmo lugar que eu frequentava, que era da família do meu marido naquela época, e ele era uma pessoa assim... Quer dizer, olha como é o julgamento da pessoa. Eu só o via praticando esportes e com a família, e muito abastado, sempre com um carro mais maravilhoso, sempre com muito dinheiro, as crianças muito bem preparadas, com roupa e tal. Quando eu chego lá, não é ele que é o chefe da sala 1, um dos médiuns mais maravilhosos, dono da drogaria Amaral. Naquela época se chamava Drogaria Amaral, que se transformou em Drogas Mil. Eu fiquei super surpresa. E depois também Dr. Gazola, que foi secretário de saúde, né, do Rio de Janeiro, que era presidente do Frei Luís, já está desencarnado agora. Pessoas que você jamais podia imaginar que fossem espíritas. Na minha concepção, eu não era espírita naquela época. Aliás, eu fui acompanhada de um padre da Igreja Católica, Renovação Carismática, intitulado Intercessor de Jesus. E eu dizia para ele, ele é meu amigo, e eu dizia para ele, você sabe que você é médium, né? Ele disse, não vamos falar sobre isso. Tá bom. Ele esteve na América,
em todos esses países, eu não vou precisar ler, mas vocês têm um tempinho para decorar, porque depois a gente vai aplicar o teste, né? Então, ele falou em rádio, em TV, e os títulos, né? Concedido doutor honoris causa, ele teve em muitos lugares. E ele psicografava, às vezes, num idioma estrangeiro. Ele psicografou em alemão, nós já contamos, né? Em alemão antigo, e as pessoas ficaram assim aturdidas, porque, na realidade, ele está sendo um veículo de transmissão da mensagem do espírito que o acompanha. Então, eu acho que, né, era possível mesmo que ele não dominasse o idioma alemão. Um homem extremamente... Mas ele não dominava nessa encarnação, mas provavelmente ele tinha já no arquivo dele aquele alemão antigo. Cadê minha professora de psicologia que fica aí sempre? No inconsciente coletivo. Estou aprendendo uma opção de coisa. Agora eu já sei, inconsciente coletivo, o que tem lá dentro. Viu? Tem várias coisas armazenadas, os medos, os demôniozinhos, as experiências, aquelas coisas todas. Mas o que vem cá, é no inconsciente. No inconsciente. Individual. No inconsciente coletivo, tem os medos e conhecimentos de todos. De todos, de todos. Sim, 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 sim. No meu pessoal, né? No meu pessoal tem os meus, né? É, isso aí. Nem sei quantos eu tenho. Mas o que é interessante é que Divaldo, falando desses temas que são atemporais, como eu disse, porque ele vai sempre, ele nunca é uma pessoa negativa. Ele não diz um não de imediato, na lata. Ele sempre explica primeiro por que é que não faz sentido se você perguntar. Por exemplo, matar, Divaldo, é um crime? Ele diz, o equivocado, né? Ele começa explicando, há um equívoco, e para esse irmão também terá o seu momento do plano, do auto-perdão, e terá... Ele sempre explica, Divaldo, você é a favor ou contra o divórcio? Você é a favor do divórcio? Você aceita o divórcio? Ele disse, claro, se duas pessoas não conseguem mais coabitar, tamanho o desentendimento, tamanho a falta de sintonia, por que vão se degladiar mais numa união que foi sacramentada em bases? Que bases? As bases são a da convivência com a pessoa, né? E se você não a suporta mais e ela também não te suporta, é perfeitamente louvável. E o aborto, as pessoas podem ser incriminadas, as pessoas podem ser... Não, ele jamais vai dizer que alguém vai ser criticado, vilipendiado, ou vai atirar pedras. Não, mas ele, para o espiritismo, ele explica que sim, no momento da fecundação, já existe um espírito ali, esperando tomar o seu lugar, né? Ele explica de uma maneira sempre positiva, de uma maneira sempre elevada, de uma maneira que não é comum. Não é uma explicação simplesmente filosófica ou simplesmente científica. É uma explicação que compõe a filosofia, a religião e, principalmente, o que Jesus diria, como Jesus faria, como Jesus entenderia. Isso aqui é fantástico, né? Por isso é tão confortante escutar dele. Quem dera a gente pudesse escutar sempre, né, o Divaldo. Mas não existe só o Divaldo. Aliás, temos até que nos preparar para o futuro. Não sei se vamos antes dele ou depois, mas em algum momento ouviremos de outra maneira, Divaldo, não é verdade? Bom, por 3 vezes palestras na ONU, ele fala muito, e ele é muito perguntado nas entrevistas, sobre essas questões políticas, por esse momento de transição, e ele explica historicamente e cientificamente, e explica como isso já foi planejado para que as pessoas entendam que deveria existir no Brasil, por exemplo, ele acha que, ele diz que a democracia veio um pouco mais cedo do que deveria vir, então que as pessoas não estavam preparadas, talvez. Então, ele diz, como veio precocemente, elas precisam pensar novamente. Ele fala da Constituinte, ele fala que tem sempre uma solução. E, realmente, quem o escuta e quem pretende exercitar o que ele fala e como ele fala, tem que se pensar nisso.
ser um pouco mais otimista, né? Ter um pouco menos de crítica, ter um pouco menos de rejeição, um pouco menos de braveza, de destemperança, né? De intolerância, mas ter um pouco mais de espera, de paciência, de tolerância, né? Para a gente poder entender essa virada toda. Né? As pessoas ficam tão... A gente passa tanto tempo reclamando, às vezes, das coisas, e coisas tão comuns, tão diárias. É como o Oscar disse, quando você está encantado, você não dá bola para isso. E eu acho que ele é eternamente encantado, porque só assim ele poderia encantar as pessoas. Né? Laura, na Europa, ele teve... Recentemente, ele estava na Europa, né, Laura? Na semana retrasada, Divaldo não estava fazendo alguma coisa na Alemanha? Eu acho que estava. Acho que sim, né? Fala. Ah, é? Ah, que bom, que boa notícia. Ele continua escrevendo para jornais, para a Revista Espírita, para as TVs, agora aqueles centros espíritas que estão se dependendo um pouco mais e tendo seus próprios canais, porque o advento da tecnologia é uma coisa máxima. Hoje você pode ligar o YouTube e ver Divaldo todo dia, se você quiser. Né? Você vê Divaldo, você vê Deusa, você vê aquele mineiro que eu gosto tanto de óculos, esqueci o nome dele. Haroldo Dutra. Você pode ver quem você quiser no YouTube, é um espetáculo, assim como você pode ver o filme antigo no Netflix. Né? E Divaldo não sabia que isso ia acontecer, mas ele está sempre preparado para as mídias novas. Ele está sempre atento e antenado, porque aquilo que ele vai dizer é de extrema responsabilidade. Então, é importante que ele diga sabendo das consequências, porque agora, em questão de segundos, você transmite uma guerra. Né? Em questão de segundos. Sim, fale. Está vendo? Vem tudo que você possa imaginar. Você pergunta uma palestra mais leve, uma mais cômica, falando sobre esse tema, sobre aquele tema. Vem na sua frente toda a seleção de palestras que ele pode dar. Tem uma muito interessante sobre Joana, que eu recomendo, que são 4 capítulos, ele falando de Joana. E é muito interessante ele contando, porque é como se fosse, como ele teve aquela experiência de ter sido filho de Joana de Cusa, ele tem uma intimidade muito grande com Joana, né? Então, ele fala da mensagem de Joana. Ele fala também, uma das pessoas que ele diz que ele aprendeu uma lição, porque ele sempre dizia nas palestras dele que a gente deve sempre agradecer. Né? Agradecer o bem que a gente recebeu, agradecer as benesses, as coisas maravilhosas que a gente tem em nossa vida, que a gente passa em nossa vida. Agradecer por ter estado livre do mal, né? Porque o mal poderia ter acontecido com qualquer um de nós. Estamos também sujeitos a isso, de uma certa maneira. Mas ele aprendeu com essa senhora, dando uma palestra, que ela disse, mas, Divaldo, eu acho que também devíamos agradecer o mal que aconteceu com a gente. E ele aí inclui isso em cada vez que ele fala agora. Também agradecer pela coisa ruim que aconteceu, não vamos dizer o mal, mas pela experiência ruim, que naquele momento você vai encarar como uma experiência negativa, uma experiência tormentosa, uma experiência... Agora, como você vai passar por essa experiência, é que é o... Na realidade, os desafios nos fortalecem, e os desafios fazem parte, né, da nossa evolução espiritual. Precisamos passar por eles. E Divaldo escreveu um livro lindíssimo, que é a Psicologia da Gratidão. E realmente, quando a gente aprende a agradecer, olha, tudo muda de sentido. É impressionante como as coisas têm uma nova face e a gente acaba agradecendo até aquele infortúnio. É verdade. Na Europa, na Ásia, deve aparecer agora na África, em vários países, várias televisões, várias cidades, várias palestras. Ele está sempre sendo requisitado. Isso prova
com essa experiência toda, mais de 62 países, que o espiritismo, então, não está só aqui, né? Nasceu na França, a intenção era se difundir pela Europa toda, não teve muita força, mas aqui no Brasil, que é a pátria do Evangelho, né? Humberto de Campos escreveu um livro lindíssimo sobre isso, teve esse vigor que a gente vê, né? Mas, escondidinho, em outros países, também tem a chance das pessoas procurarem e quererem escutar sobre a doutrina e quererem conhecer Joana de Ângeles e muitos outros espíritos que se aproximaram de Divaldo e que falaram através dele. Bom, está no nosso horário, vamos fazer a oração, porque a gente ainda vai ter Divaldo na semana que vem, quarta-feira. Verdade, aí nós né? vamos começar a Mansão do Caminho. Aí nós vamos falar sobre a obra dele. Mas Que é não maravilhosa. deixe, pois não, Silvio. Sim, a experiência mediúnica com as irmãs Fox. Mas a compilação das questões e a obra do Pentateuco foi com Allan Kardec, na França. Sim, as primeiras... Sobre manifestações com as irmãs Fox. Verdade, nos Estados Unidos, em Na Hyattsville. realidade, as manifestações começaram a focar em várias partes do planeta, né? E as irmãs Fox se destacaram, sim, sem dúvida, e começaram a estudar o caso mais conhecido. Exato. A gente falou, a gente deu uma Falamos. aula sobre isso, lembra? Ou você não estava aqui ainda? Estava? Pode ser, pode ser. Pode ser. Quem vai ser o voluntário para... Gente, falar em voluntário, deixa eu dar um recadinho antes. Estamos precisando muito de voluntários para o trabalho da casa, para o trabalho da cozinha e da cantina. Se você só despende 1 hora, não tem importância, ótimo, essa hora vai ser muito bem-vinda, porque 10 pessoas com 1 hora cada um, já temos 10 horas de trabalho. Fechou. Se você pode 45 minutos de doar do seu tempo, chegar mais cedo da palestra e ficar um tempo maior, nós estamos precisando muito, 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 muito dessa ajuda. Você quer dizer, você se comprometer de uma certa maneira. Às vezes as pessoas ficam chateadas porque existe um coordenador, e ele aí lá no grupo do WhatsApp, um dos 35 grupos que eu participo, fala assim, gente, não pode se atrasar não, que isso, olha a responsabilidade. Mas, óbvio, quem está se propondo a fazer um trabalho e que tem um supervisor ou um coordenador, tem que se deixar coordenar, não é verdade? Mas esse trabalho não é uma carteira assinada, 44 horas semanais, não é. É o tempinho que você puder, ele já é precioso para você. Se você der, é como diz o Oscar novamente, minha inspiração do dia de hoje, desculpa, tá? Quando você está encantado com o trabalho, você se esquece de todos os problemas e, como a Iraci também diz sempre, quanto mais você se doa, mais você recebe. Aqui não vai nenhuma troca, nenhuma chantagem emocional. É só Mas consequência. é verdade, é só consequência. Vamos lá. Tiago, faz a prece hoje para a gente. Não, hoje não. Não quer, não. Tiana? Não quer também, não? Joana, olha só. Eu levo para você. Então vem para cá. É só um agradecimento, abrir o coração. Jesus, amado mestre, Joana de Ângeles, nossa mentora, Francisco de Assis, sua falange, Maria, mãezinha amada, queremos vos agradecer a todos vós, essa espiritualidade amiga que aqui esteve e está conosco, por essa oportunidade de estarmos aqui abrindo o nosso coração para receber todos esses conhecimentos que tanto necessitamos. Queremos agradecer a todos vós e pedir que continue conosco em todo o decorrer deste dia. Que assim seja, graças a Deus. Então,
Muito até a obri- semana que vem. Muito obrigada pela presença de vocês, né? Hoje foi um dia difícil. A tocha está por aí na cidade, na rua. É amanhã. Amanhã, hoje também ela está rodando, mas está em Caxias, está em Nova Iguaçu, mas de qualquer maneira chegou aqui no centro da cidade. Muito obrigada. Tchau. Oi? A chamada está lá atrás, naquela mesinha. Tá, o André trouxe.